Olá pessoal, aqui é o professor Daniel Aguiar e eu venho até você com mais uma super aula subordinada ao seguinte tema, o ciclo do ouro. Você sabe o que foi o ciclo do ouro? Bom, nós estamos falando de uma fase dentro da história brasileira que fica no período colonial. O período colonial é o período que vai desde 1500 até 1822, do descobrimento à independência. Dentro desse período, nós temos algumas fases da nossa história onde produtos da colônia do Brasil eram explorados e levados para Portugal. Dentre eles, nós temos o primeiro ciclo, que era o ciclo do pau-brasil, que todo mundo conhece, aquela árvore que saiu uma tintura vermelha e era levada para Portugal e gerava muita economia daquela nação. Posteriormente, nós temos o ciclo da cana-de-açúcar, que foi o revolucionador da economia brasileira. Porém, temos também o ciclo do ouro, o ciclo do ouro que nós falaremos a partir de agora. E o ouro, todo mundo conhece, representa realeza, representa poder. E houve um período onde o ouro foi descoberto no Brasil e isso trouxe um grande avanço para a economia portuguesa, colonizadora de nossa nação. Portugal passava por uma crise muito grande e, devido a esta crise, houve a necessidade de investir no interior do Brasil, buscando, claro, ouro. E, por sorte, eles encontraram bastante ouro e nós vamos detalhar isso nos minutos que nos seguem. Bom, o ouro, a princípio, explorado em nossa nação, era um ouro bruto. Um ouro, como você pode ver na capa de introdução do nosso livro, que era chamada de ouro de aluvião, ou seja, ouro que você encontrava ali nos ribeiros dos rios, ouro muito fácil de você encontrar nos leitos dos rios, e era chamado de ouro de aluvião. Havia, claro, as regiões que produziam ouro, que eram chamadas de regiões auríferas. Pois bem, o que Portugal fez para oficializar todo esse processo de exploração do ouro em nossa nação? Primeiro, Portugal ele cria uma missão chamada Entradas. O que eram as entradas? Eram expedições oficiais lideradas pela coroa portuguesa, financiadas pela coroa portuguesa, onde enviavam emissários aqui, pessoas aqui, para explorarem o interior de nossa nação, porque a princípio somente o interior, o litoral era explorado, então eles enviam pessoas através das entradas para oficialmente desbravarem a nossa nação. Então as entradas eram expedições oficiais financiadas pela corte portuguesa a fim de descobrir ouro no interior de nosso Brasil. Em contrapartida, haviam também aqueles que tentavam de todas as formas se enriquecer com o ouro de nossa nação. E estes vinham a seu próprio custo, ou seja, bancando as suas viagens e todos aqueles que vinham trabalhar juntamente com ele, e esses eram chamados de bandeirantes. Claro, este processo recebeu o nome de bandeiras. Então, entradas eram expedições oficiais financiadas pela corte portuguesa e bandeiras eram expedições particulares financiadas por quem queria obter lucro com o ouro encontrado em nossa nação. Então, a partir daí, nós temos duas visões acerca da exploração do ouro, que era muito comum dentro da história brasileira. Observe outro detalhe que vale a pena a gente ressaltar. Muitos bandeirantes eram contratados por latifundiários, ou seja, grandes fazendeiros, para aprisionar e exterminar povos indígenas. Por quê? Desbravar a nação brasileira, naquele período, não era uma situação muito fácil. Quando você entrava na mata, você lidava literalmente com os nativos, ou seja, com os índios, que eram exímios lutadores e defensores de suas propriedades. Então, automaticamente, aqueles que eram enviados de Portugal não tinham tamanho armamento e tampouco conhecimento de área como os índios. Então, eles utilizavam várias formas para eliminar os índios. Dentre eles, colocava-se roupas contaminadas com tuberculose, com varíola, para trazer a morte e o extermínio a toda uma tribo. E isso era muito comum durante o período colonial. Pois bem, com o interior do Brasil sendo descoberto, nós temos também um avanço muito grande naquilo que nós chamamos de povoamento do interior do Brasil. Isso mesmo. Aquele interior que era descartado, aquele interior que era deixado de lado, eles passaram literalmente a serem povoados, aqueles lugares. A cada mina que eles encontravam, o povoado se estabelecia ali e avançava-se em busca de outras minas, porque riquezas incontáveis o nosso país tem. Outro detalhe, quando as minas foram descobertas, primeiramente na região que nós conhecemos como Minas Gerais, observe que o próprio nome que conhecemos hoje, Minas Gerais, faz referência ao período colonial, o período também do ciclo do ouro, onde muitas minas de ouro foram encontradas ali. Nós temos ali algumas mudanças dentro daquela situação.
Ou seja, alguns atribuem que o grande descobridor de ouro nas Minas Gerais foi um homem chamado Antônio Rodrigues Arzão, isso lá por volta do século XVII. Pois bem, temos apenas uma dedução de quem foi realmente o descobridor do ouro nessa região de Minas Gerais, ou seja, essa nação muito conhecida nos dias de hoje. E outros também atribuem a Bartolomeu Bueno de Siqueira, lá a partir também do século XVII, no final do século XVII, já entrando no século XVIII. E alguns também falam que foi Borba Gato em 1695. Resumindo, não se sabe ao certo quem descobriu, mas alguns nomes são citados como os descobridores do ouro na região das Minas Gerais. Mas podemos determinar que foi no final do século XVII. Então, quando a notícia começou a se espalhar de que havia ouro nessa região, muita gente veio para cá interessada em lucrar, em se enriquecer com o ouro encontrado no território brasileiro. Ou seja, na mineração, a mineração seria uma grande fonte de riqueza para que todos aqueles que quisessem enriquecer pudessem ter essa oportunidade. Então imagine a quantidade de gente vindo de Portugal para cá, de outras regiões para cá, para explorar o Brasil. Como não havia proteção nas fronteiras e tampouco no limite do Tratado de Tordesilhas, assim, uma proteção a cada metro, a cada 100 metros, ali havia uma facilidade muito grande de grupos invadirem e eles sequer saberem, ou seja, os donos daquela terra saberem realmente quem estava entrando ali ou não. Era uma fase muito importante e trouxe um avanço muito grande para que o interior do Brasil fosse povoado, popularizado, famosissimamente conhecido. Então nós temos ali um grande avanço, principalmente no interior de Minas, no interior de São Paulo e também caminhando para o interior de Mato Grosso do Sul. Ou seja, o Brasil foi avançando muito. Então, quando aconteceu esse processo de descoberta do ouro, o deslocamento dos centros foram mudando cada vez mais para o interior do nosso território colonial. Então, nós temos ali um grande avanço. Estradas foram formadas ligando, fazendo esse eixo, ligando a capital, as áreas interiores, trazendo também a proteção a todo o ouro que era transportado da mina diretamente para o centro e levando do centro também para Portugal. Então nós temos ali um processo muito maravilhoso. Só que acontece algo muito interessante lá por volta do século XVIII, uma famosa guerra, a Guerra dos Emboabas. Você sabe o que foi a Guerra dos Emboabas? Vamos analisar. Essa Guerra dos Emboabas se deu na região das Minas Gerais. E naquela região de Minas, como eu falei anteriormente, vinha gente de todo canto, mas de todo canto da colônia, de todo canto da Europa, principalmente portugueses. Os paulistas chamavam esse emaranhado, esse grupo miscigenado, misturado de Emboabas. O que acontece? Quando o ouro foi encontrado na região das Minas Gerais, isso trouxe um problema muito grande para aquela região. Por quê? Porque os paulistas falaram que eles que encontraram o ouro. Porém, os emboabas reclamavam que também tinham privilégios, porque eles também eram exploradores do ouro ali e queriam exclusividade na exploração do ouro naquele lugar. Meu querido, de 1709 a 1710, a chapa esquentou naquele lugar. A briga foi muito grande, um conflito armado entre paulistas e emboabas, e no final de tudo, os paulistas acabaram perdendo e sendo expulsos, e essa guerra final se deu no Capão da Traição. Foi uma guerra muito interessante, mesmo assim nós encontramos o ouro sendo explorado cada vez mais. Só para termos um conhecimento maior sobre o ouro, como foi avançando esse processo de exploração do ouro, nós temos regiões como Vila Rica, Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo, que é a atual Mariana, Vila Rica, para quem não conhece, é a atual Ouro Preto, Nossa Senhora da Conceição do Sabará, várias regiões que se tornaram núcleos urbanos e são cidades turísticas hoje que vale a pena você visitar, porque é muito interessante e rica em nossa história. Quando você vai para as Minas Gerais, você encontra aquelas igrejas, aquelas grandes igrejas católicas da era colonial, repletas de ouro, todas, sabe, com bastante riqueza de detalhes, artes. Então a população foi crescendo de maneira grandiosíssima. Pois bem, o que Portugal fez com tanto ouro encontrado em nossa nação? Vamos regularizar. Como que eles regularizavam isso? Primeiramente,
Quando o ouro foi descoberto, a promessa de enriquecimento fácil atraiu muita gente de fora. E com essa quantidade de gente vindo de fora, ele precisava combater o contrabando. Por quê? Eu poderia muito bem, sei lá, encontrar 50 quilos e falar que encontrei 10 e ficar com 40 e lucrar enganando a coroa. Porém, Portugal não era bobo, sabia perfeitamente de quem eles estavam enviando e precisaria regularizar cada vez mais a exploração dentro do ouro. Então, cada mina que você encontrava, Portugal tinha como regra dividir em 3 lotes. Ou seja, se você encontra uma mina de 3 metros, de 30 metros, você divide, no caso de 30, em 3 de 10. Dividiu em 3 de 10, cada lote desse, cada terreno desse era chamado de data. Data era o terreno. Então, 2 minas ficavam para o descobridor e uma parte dessa mina ficava para a corte portuguesa. Ou seja, o terreno era dividido em 3 partes, 2 partes ficavam para o descobridor e uma parte era enviado para Portugal. Alguns historiadores dizem o contrário, que 2 ficavam para a corte portuguesa e automaticamente uma ficava para o descobridor. Mas eu prefiro ficar com a primeira parte, onde 2 ficavam para o descobridor e uma ficava para a corte portuguesa. E todo o ouro explorado ali naquela área, naquele terreno, naquela data, era remetido para Portugal. Então, automaticamente, encontramos um grande crescimento na exploração do ouro em nossa nação. Para isso, havia também a necessidade de você ter muitos escravos à sua disposição, e esses escravos eram trazidos da África para cá, e isso gerava um custo muito grande dentro daquela sociedade mineradora. Ou seja, com a exploração contínua do ouro em beira de rios, ou seja, no leito dos rios, esses ouros de aluvião, esses ouros de pepita encontrados, peneirados, que todo mundo já viu, parece até um chapéu de chinês de cabeça para baixo, eles peneiram, encontram ali, jogam mercúrio, e automaticamente eles tiram o ouro dali em pepita. Só que esses ouros, esse ouro chamado de ouro de aluvião, ou seja, essas faiscações, essas pequenas lavas de ouro, elas foram se tornando escassas. E quando elas se tornaram escassas, ela se tornou automaticamente reduzida em seu envio para Portugal. E isso automaticamente fez com que novas áreas fossem encontradas. Ou seja, acabou no rio aqui, vamos partir para um rio acolá em busca do ouro para que nós venhamos continuar nos enriquecendo com tudo isso. Pois bem, o que Portugal fez? Vamos criar impostos. Impostos fazem parte da nossa história desde muito tempo. Quando Portugal ele começa a oficializar os impostos, ele cria o primeiro imposto. O primeiro imposto era chamado de quinto. O que era quinto? Era 20% de todo o ouro arrecadado pelos mineradores. Por que é chamado de quinto? Porque 20 é a quinta parte de 100%. Ou seja, o quinto equivalia a 20% da exploração do ouro dentro das minas. Isso, claro, trouxe uma grande satisfação para os mineradores que tiveram que pagar isso. Professor, ficou somente nisso daí? Só 20%? Eles estão no lucro? Não, eles também tinham que pagar 17 gramas de ouro por cada escravo que possuísse. Se eu tivesse 10 escravos à minha disposição, eu tinha automaticamente que pagar 170 gramas de ouro para a corte portuguesa. E isso geraria um grande descontentamento para mim, eu ficaria muito chateado, porque quanto mais escravos, mais ouro encontrado, só que quanto mais ouro encontrado, mais dinheiro eu tinha que mandar para Portugal, e isso ficaria muito complicado. Pois bem, outro detalhe, a corte portuguesa também criou um tipo de imposto chamado derrama. A derrama, para quem não sabe, é a cobrança de impostos atrasados. E isso, a cobrança de impostos atrasados, e já não havia ouro, mas a coroa queria o dinheiro do ouro encontrado, que na verdade não foi encontrado, e isso trouxe um problema muito grande. Outro também método de cobrança foi a cobrança de 100 arrobas, ou seja, 1,5 kg de ouro que eles tinham que enviar anualmente para Portugal. E isso trouxe também um grande descontentamento para todos aqueles mineradores. Portugal, ele não se eximia de criar todo esse método de exploração através de impostos. Ou seja, outro detalhe que eu quero aqui salientar, o ouro ele era contrabandeado. Lamentavelmente, o contrabando, o roubo faz parte da nossa história desde muito tempo. E para não acabar com toda essa exploração, todo esse contrabando, Portugal criou uma nova forma de
tentar manter o ouro mais seguro. Primeiro, o ouro ele era... Eu sou um escravo, eu estou ali explorando o ouro, eu encontrava uma pepita e eu engolia a pepita, chegava em casa, sabe como é que é, né? Ela saía e eu ia juntando e comprava minha alforria, minha liberdade. Quando os donos das minas descobriram isso, ficaram muito chateados. Quando Portugal soube disso, ficou extremamente aborrecido. Havia também uma outra forma. Portugal disse assim: vamos criar uma forma de combater o contrabando. Como? O ouro será transportado em pó. Mesmo assim, havia um contrabando muito grande. Para quem não sabe, há uma frase que faz parte da do nosso ditado, do dia a dia. Que frase é essa, professor? Lavar a égua. Fulano lavou a égua, fulano se deu bem. Por quê? Porque durante o transporte do ouro em pó, muitos escravos pegavam o ouro em pó com as mãos suadas, passavam nos pelos de seus cavalos, de suas éguas, e chegando em casa eles lavavam, sabe? E o ouro descia, eles colocavam um pano branco embaixo e automaticamente eles iam juntando o ouro em pó. Ou seja, lavar a égua quer dizer se deu bem. Outro método de contrabando que também virou jargão é o santinho do pau oco. Eram imagens que eram ocas por dentro, havia um compartimento, e ali dentro eles iam colocando cada ouro que eles queriam transportar, a quantidade certa, em pepita, em pó, seja lá o que for, e ninguém desconfiaria do sagrado. Muito interessante essa tática. Por isso que santo do pau oco quer dizer alguém que tem alguma coisa errada. Por fora é santo, mas por dentro é profano. Então Portugal, para combater isso, criou as casas de fundição. O que eram casas de fundição? Eram locais onde o ouro era transformado em barra com selo real. Se eu comprasse uma barra de ouro igual aqueles que a SBT sempre proporciona, receba o seu prêmio em barras de ouro, eu levaria aquela barra, olharia e veria o quê? O selo real. Quando eu olhasse o selo real, eu diria, não, eu não posso tocar nesse ouro, por quê? Porque o ouro não me pertence. O ouro pertence à corte portuguesa. Então, automaticamente, o ouro que circulava em pó, o ouro que circulava em pepita, estava agora circulando em barras. Quem negligenciasse, sabe, roubasse o ouro, negligenciasse as leis de Portugal, era automaticamente preso, todos os seus bens eram confiscados e ele era enviado para a África. Então tudo ficou para a corte portuguesa mais fácil. Porém, o ouro em barra era muito mais difícil de ser contrabandeado, porque se tornava pesado. Então o contrabando reduziu e até mesmo os santos do pau oco foram minguando e não temos mais nenhum indício de contrabando de ouro nessa proporção tão comum que acontecia anteriormente. Outro detalhe, quando houve toda essa cobrança, quinto, derrama, sabe, a captação, sem arrobas, os mineradores ficaram extremamente chateados e nós temos uma grande revolta estourando em nosso Brasil, uma revolta liderada por Felipe dos Santos, isto em 1720, quando cerca de 2.000 mineradores estavam nervosos e estavam ali em Minas Gerais, né, na região de Vila Rica, e tomaram aquela cidade e disseram para as autoridades portuguesas: nós queremos que nossas exigências sejam atendidas. E que exigências eram essas? Que o perdão das dívidas da dívida real seja uma realidade. Queremos que os impostos sejam aliviados. A corte portuguesa, aliás, as autoridades portuguesas disseram: não, pois bem, nós vamos aceitar tudo isso, vamos concordar com todas as exigências de vocês. Porém, eles voltaram atrás, prenderam os manifestantes. Felipe dos Santos foi preso, Felipe dos Santos foi sentenciado à morte, seu corpo foi esquartejado em praça pública para servir de exemplo para todos aqueles que desejassem se revoltar. Nós temos um quadro muito famoso falando sobre o julgamento de Felipe dos Santos, de Antônio Parreiras. Dá uma olhadinha só nessa imagem, que retrata o julgamento dele, muito interessante. Se revoltou e acabou sendo penalizado. Porém, tudo muda em nossa nação quando, na segunda metade do século XVIII, numa região de Minas Gerais chamada Diamantina, eles descobrem os diamantes. Claro, não sabiam que eram diamantes. Aquela pedra era bonita, mandaram para Portugal. Quando chegou em Portugal, descobriram que era diamante. As autoridades portuguesas disseram: não, vamos cobrar os mesmos impostos que cobramos para os mineradores.
E começou agora o novo ciclo de exploração e de extração desse minério tão precioso. Claro, toda essa região se tornou povoada, assim como as regiões auríferas, e essa região ficou conhecida como Distrito Diamantino. A partir de 1734, para combater o contrabando, Portugal decidiu delimitar essa área de diamante, isolando do restante da colônia e explorando com tamanho afinco. Você pode explorar no prazo determinado, pelo pagamento de impostos. Eu ia lá e pagava, eu contratava os exploradores, ou seja, mas a exploração, o contrato com os exploradores durou cerca de 35 anos, até 1771, e depois disso daí nós temos agora os diamantes passando a ser explorados diretamente pela Fazenda Real, ou seja, lá naquela região de Mato Grosso, na Bahia, eles foram explorados até o início do século XIX. Depois, a extração do diamante foi liberada em determinadas áreas e em 1882 o Distrito Diamantino foi dissolvido pelo governo do Brasil, que já estava independente, porque Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Bom, é uma aula breve, eu espero que esta aula tenha te ajudado. Se inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito, dê o seu like, compartilhe, dê o sininho lá nas notificações para receber mais e mais notícias de novos vídeos, e estamos aí para ajudá-lo. Um forte abraço e até a próxima.